E aí, S ou Z? O S assume som de Z entre vogais com as terminações oso, osa, esa, isa, ose, ise, ase e ese. Em seguida, aí, uma lista de palavras com essas terminações. Francesa, poetisa, escoliose. Vocês estão observando ali que é francesa, burguesa, camponesa, são todas palavras poetisa, pitonisa, femininas. Então, vocês observam, presta atenção nessa regrinha e grave. Quando essa palavra indica gênero feminino, sempre vai ser com S, tá? Profeta, profetiza, poeta, poetisa. Sempre que formar uma palavra de gênero feminino, será com S. E para nacionalidade também, nacionalidade e origem. Francesa, camponesa, japonesa, sempre com S. E origem, burguesa, veio de burguesia, né? Camponesa, veio do campo, originou-se do campo, né? Então, também S. Grafa com S também as formas conjugadas dos verbos querer e pôr, tá? Impor, propor, dispor, compor. Querer, quiser, quisemos, quiseram, quiséramos e quisesse. Pôr, puser, puseram, pusemos, pusessem, puseste. E derivados de pôr, né? Impuseram, propuseram, dispuseram e compuseram. Quero deixar registrado aqui também o seguinte: o verbo pôr, vocês sabem de qual conjugação ele é? Ele é da primeira, segunda ou terceira conjugação. Existe a primeira conjugação, que é ar, segunda conjugação, que é ir, e terceira conjugação, que é ir. Só existem essas três conjugações: ar, ir, ir. Exemplo: cantar, da primeira conjugação. Cozer, da segunda conjugação. Partir, da terceira conjugação. O verbo pôr é da segunda conjugação, porque a origem dele é latina, né, poer, e era a forma antiga de grafar mesmo este verbo, tá? Mas daí a grafia atual agora é pôr. Então ele é da segunda conjugação. E as palavras que são escritas com S na sua palavra base, as originárias delas será sempre com S. As palavras que não têm S na palavra base, elas serão escritas com Z, tá? Então aqui, nós vamos ver lá na frente esse exemplo. Aqui, observe que todas elas se originaram de uma que era escrita com S. Observe aí. Os substantivos que se referem a verbos terminados em ender, né? Ender ou inder, também é som de Z escrito com S. Então lá o verbo defender, o substantivo referente a esse verbo é defesa. A defesa é um substantivo abstrato, né? Despender, despesa. Confundir, confusão. Fundir, fusão, tá? Em seguida, diminutivos de palavras com S no radical. Também a questão da origem da palavra, né? Então entra naquela mesma regra da origem. Casa, casinha, lápis, lapisinho, liso, lisinho, mesa, mesinha, português, portuguesinho. Se a origem é com S, os derivados também com S. Aqui também entra o ditongo, tá? Após ditongo, o S tem som de Z. Você vai grafar com S ao invés de Z, né? Ausência, causa, coisa, lousa, náusea, pausa. E tem alguns substantivos próprios, alguns nomes próprios, que também têm som de Z, mas são grafados com S em português. Isabel, Tereza, Neuza, Suzana, Eusébio, Souza e outros. As palavras iniciadas em vogais e que são formadas por derivação prefixal do prefixo des. Lembra lá, prefixo, sufixo. Prefixo é que vem antes, né? Ó, essa é a palavra, a primeira ali, é a palavra atestar. Ela é uma formação por derivação prefixal. Desatestar.
Então, nessa formação prefixal aí com o prefixo des, quando as palavras iniciarem com vogais, grafar-se-á com S, com som de Z. Bom, entre consoante e vogal. Diz a regra que o S apresenta som de Z quando se encontra entre duas vogais. Beleza. Contudo, o S também tem som de Z quando está entre uma vogal e a consoante nasalizada. Lembra o que é consoante nasalizada? Olha lá. Trânsito. Essa consoante, o N, ele está nasalizado. Quando você fala, você vê que o som sai pelo nariz. Né? Trânsito. Transeunte, intransitivo, né? Transato, transamazônico. Tá? Então, quando essa consoante é nasalizada, também é um S que vai ali, não um Z, um S. Então, os alunos normalmente quando chegam aqui começam a chorar. Fala, que confusão, mas entre vogais tem que ter som de S, ou seja, tem que ser S com som de Z. E aqui também tem algumas palavras que devem ser escritas com Z entre vogais. Mas é só você atentar para a questão do radical. Olha lá, a origem da palavra. Nas palavras derivadas de outra que seja escrita com Z, não tem sentido você colocar S, só porque está entre vogais, entende? Então não dá para confundir assim também, né? Não é tão difícil. Olha lá, cicatriz, cicatrizar. Tá entre vogais, I e ar, né? Ali, ó, cicatrizar. Só que a cicatriz escreve-se com Z. Deslize é com Z. Então, deslizar, mesmo estando entre vogais, vai ser Z. Raiz, enraizar. Razão, razoável. Verniz, envernizar. Tá? É só olhar a origem, o radical. Tá? Ah, mas é entre vogais. E radical, como que tá? É só observar isso aí que você não erra. Na formação de substantivos abstratos a partir de adjetivos. Você já sabe o que é substantivo, né? Ele faz parte das classes de palavras da língua portuguesa. Existem os substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, etc. Substantivo é o que nomeia os seres, os objetos, as coisas, é o nome das coisas, substantivo. Ele se divide em próprio, comum, abstrato, comum de dois, composto e aí vai. Tem o abstrato e o concreto. Concreto, lá na escola a professora ensinava a gente assim que é aquilo que você pode pegar, mas na verdade não é bem assim, porque você não pode pegar a lua e ela é concreta, você não pode pegar o sol e ele é concreto, né? Concreto é aquilo que ocupa um lugar no espaço. E o abstrato, que são os nomes dos sentimentos, nome de coisas que não ocupam um lugar no espaço. Amor, ali ó, surdez, altivez, honradez, beleza, riqueza, avareza. Então, os substantivos formados, substantivos abstratos, formado a partir de adjetivos, como insensatez, surdez, mudez. A insensatez formou-se a partir do adjetivo insensato. Surdez, o adjetivo surdo. Mudez, mudo. E os com terminações esa, belo, beleza, rico, riqueza, safado, safadeza, triste, tristeza, magro, magreza e assim por diante. Usa-se Z também na formação de palavras que têm o sufixo izar e que não tem a Z no radical, conforme os exemplos na tela. Motor, motorizar, canal, canalizar, útil, utilizar. Na maior parte dos verbos terminados em ir, terceira conjugação, luzir, serzir, seduzir, reduzir, induzir, franzir e vai, entreluzir. Em palavras formadas por sufixos diminutivos e aumentativos, zinho, zito, zal, zarrão, zorra, zada, zudo, é tudo com Z. Vocês lembram das palavras homógrafas que nós vimos
Lá em crase, palavras homógrafas. Então, aqui nós vamos ver as palavras homófonas. As homógrafas são grafadas iguais. Elas têm a mesma grafia, mas o som é diferente. Lembra do corte do cabelo e da corte da rainha? Então, as palavras homófonas, elas têm uma grafia diferente, mas a pronúncia é idêntica. Umas são escritas com Z e outra com S. Então, essas palavras eu vou colocar aqui para você lembrar. Cozer de costura e cozer de cozinhar, tá bom? A maisena da marca e a maisena do amido de milho, né? Um é com S, outro é com Z. A maisena da marca é com Z, e a maisena do amido de milho é com S. Vaso de flor e vaso de vazar, que o vaso é do verbo no presente, eu vaso, né? Então, ó, eu vaso a água no fim do dia e amanhã damos uma limpeza na piscina. Então, é do verbo vazar. Então, essas três palavrinhas aí são homófonas, tá bom? E aqui nós finalizamos o vídeo com exemplos de palavras com Z entre vogais. Vamos encerrar essa parte com algumas palavras na tela com Z entre vogais. Vocês vão observar que algumas palavras não cabem em nenhuma regra, como por exemplo, buzina, azul, azedo, azar, né? Neste caso, simplesmente você tem que conhecer as palavras, mas a maioria cabe dentro das regrinhas que, se você lembrar, você mata a charada. Eu não lembro se eu disse para vocês uma regrinha também aqui na formação de palavras com Z. Observe as palavras se ela tem Z ou S no seu radical, como beleza, por exemplo, ela originou da palavra belo. Em belo não tinha Z e nem S, certo? Então toda palavra que surgir a partir do belo, que for formada, aliás, a partir do belo, será com Z. Por exemplo, beleza, né? Certo não tem Z e nem S no seu radical. Então, o que ser formado a partir do certo será com Z, certeza, limpo, limpeza, rico, riqueza, e assim por diante. Então, reforçando, toda palavra que se origina de outra, que não tem Z no seu radical e nem S, a palavra que se forma a partir dela será com Z, conforme os exemplos ali. Tem também o finalizar, ó, de final, né? Final, finalizar, produto, produzir, tá? E assim por diante. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, que será G ou J.